Uma boa tarde na paz do Senhor Jesus. Amém? Gostaria de convidá-los para juntos lermos aqui a palavra de Deus. Melhor, você acompanha a leitura. Está em Números capítulo 14, a partir do versículo 6. Nós vamos ler até o verso 9. Números 14, do 6 ao 9. Estaremos lendo a palavra do Senhor, que assim nos diz. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Você pode orar comigo? Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Pai querido, bendito é o teu nome. Agradecidos somos a ti, Senhor, pela oportunidade que temos de poder te louvar, de poder te adorar, de poder glorificar o teu nome. E neste momento, Senhor, eu te peço, continua a falar conosco, e a tua palavra, Senhor, ela possa, ó Deus amado, encontrar guarida em cada um de nós, Senhor. Usa-nos nas tuas mãos, é que eu te peço em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os seus lugares. Agradecidos somos a Deus por estar aqui com vocês nesta tarde, louvando a Deus, adorando ao Senhor. É um bom tempo. Eu não venho ao Taubaté cultuar aqui juntamente com os irmãos. Mas graças a Deus, Deus nos deu esta oportunidade nessa tarde, para que juntos, estejamos exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Muito bem, nós estamos aí nessa série de sermões, corajosos. Eu quero acreditar que aqui tem muita gente corajosa, Precisamos ser corajosos. E o tema proposto para esta tarde é sem medo de ser feliz. Meus amados, diante de muitas lutas, diversas dificuldades que muitas vezes enfrentamos, eu pergunto para você: você é otimista? Olha, muitas vezes surge o medo, a incerteza do amanhã, surgem em nossa frente gigantes que parecem invencíveis, surgem problemas diversos, e nós, como cristãos, estamos vivendo na esperança que o amanhã será melhor. Será que a gente consegue viver nessa esperança? Mesmo nas lutas que eu estou passando, mesmo nas dificuldades que eu estou passando, o amanhã vai ser melhor. Amados, olhar para as dificuldades é mais fácil do que ver solução para o nosso problema. Às vezes pensamos assim: meu problema não tem solução não, que a dificuldade está muito terrível. Mas então, como enfrentar as dores? Como viver sem medo de ser feliz? Como é que eu posso viver assim? A gente está aí chegando no finalzinho de uma pandemia, Graças a Deus está terminando aí, espero que termine mesmo. Mas não quero desanimar você não. Pode ser que surjam outras. A gente precisa viver sem medo de ser feliz. Na Bíblia, nós encontramos personagens corajosos que derrubaram gigantes, superaram as barreiras, que no olhar humano seria impossível. Foram seres humanos iguais a mim e a você.
né? E com muita coragem, porque eles tinham essa certeza que por eles mesmos, eles não iriam conseguir, eles não conseguiriam, mas confiados na força de Deus, que é o Todo-Poderoso, eles conseguiram vencer, aleluia. Amados, com essas lições, nós somos ensinados a confiar mais e mais em Deus, e não desistir daquilo que Deus tem preparado para nós. Não desista. Deus tem preparado coisas maravilhosas para cada um de nós, meu irmão. Tenha certeza disso. Samua, Safate, Gigeal, Paute, Gadiel, Gade, Amiel, Setur, Nabi, Jeuel. Alguém sabe quem são essas pessoas? Está citado na Bíblia. Agora, se nós juntarmos Josué e Calebe, aí fica mais fácil. Fica mais fácil, né? Então, aí a gente passa a saber quem são. São os 12 espias. São os 12. Só lembramos, irmãos, de Josué e Calebe, e a gente não conhece os outros espias, a gente não fala deles. A gente só lembra de Josué e Calebe. E com certeza, irmãos, porque os 10, eles agiram de forma negativa, então a gente não lembra muito deles. Eles agiram de forma totalmente negativa, então lembrar os seus nomes é difícil. Então, Números 13, a partir do versículo 1, né, do capítulo 13, versículo 1 ao 16, nos mostra essa lista dessas 12 pessoas que foram enviadas para espionarem a terra de Canaã. Eram 12 representantes, um de cada tribo, para ver a terra. Apenas o representante da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné, está lá no verso 6, e o representante da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num, que passou a ser chamado Josué. Somente esses dois trouxeram um relatório de fé, trouxeram um relatório de muita esperança. Agora, os outros 10, foi um relatório desanimador. O povo está instalado ali em Cádiz, e começa a história dos 12 espias. Meus irmãos, o povo de Israel não estava no lugar onde Deus prometera colocá-los, mas estavam no lugar certo, lugar exato da bênção de Deus. Deus, irmãos, não deixara faltar absolutamente nada para eles até ali. Tinha o maná, tinha as cordonizes, água que saía da rocha, mas mesmo assim, eles achavam que não estavam sendo abençoados. Com essa atitude de não reconhecerem as maravilhas de Deus por causa da murmuração e rebeldia, eles estavam vivendo com saudades do Egito, eles não estavam enxergando as bênçãos de Deus. Eles não estavam olhando para a bênção de Deus. E com certeza, irmãos, isso entristece Deus, porque aquele povo tinha um coração mal agradecido. Assim caminhava o povo de Deus, tendo a bênção de Deus, mas olhando para o passado, olhando para fora. E eles ficavam questionando: o que nós estamos fazendo aqui? Por que saímos do Egito? Irmãos, eles não estavam vendo a bênção de Deus, que Deus havia feito uma grande promessa para eles. Olha, vocês vão habitar uma terra que mana leite e mel. Eles não estavam enxergando esta bênção. E o verso 17 e 18 do capítulo 13, eles disseram assim: olha, subi por aqui para a banda do sul, para a montanha, e foi pedido para eles olhassem para essa terra, para que o povo, como era o povo de lá, se era forte, se era fraco, se era muito, se era pouco. A ordem para esses homens foi assim: olha, vão lá, olhem a terra, vê o povo que tem lá, dá uma olhada como são. E os espias foram enviados para essa missão, para verificar, a terra, analisar
todas as condições para que eles pudessem possuir, né, a terra de Canaã. E essa terra, irmãos, que Deus prometera dar ao povo, foi essa terra. Ele prometeu para eles. Era uma terra maravilhosa. Era um lugar, amados, com toda certeza excelente para morar. Uma terra produtiva, mas era necessário conquistá-la pela força. Precisava lutar, precisava suor, precisava fazer alguma coisa. No tempo antigo era comum, né, enviar os espias para reconhecer a terra, né, a região a ser conquistada. 12 homens então foram enviados, viram a terra, né, só que 10 ficaram muito animados não. 10 ficaram muito nervosos quando viram a terra. O medo os deixou preocupados por aquilo que poderia acontecer de ruim para eles. A preocupação era essa. Simples assim. Eles não tiveram a visão que Deus poderia fazer algo tremendo na vida deles. Eles não tiveram essa visão. Só estavam vendo o que estava ruim lá, na visão deles, né? Depois de olharem a terra, voltaram ao povo. Voltaram até Moisés ali, né? E o povo estava com certeza aguardando com muita expectativa, né, as notícias. Olha, como será essa terra, né? O que tem lá? E aí, irmãos, os espiões disseram para o Moisés e para o povo: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Os 10 espiões, mesmo, amados, sabendo e tendo a certeza que aquela terra era fértil, realmente aquela terra manava leite e mel, era uma terra boa, eles deram, amados, mais importância, né, às dificuldades. Eles deram mais importância aos problemas que eles viram ali, acharam que aquilo era problema, né, para eles. Isso aí vai ser difícil. Nós encontramos barreiras lá terríveis. Na terra, irmãos, tinha os anaquins, né? Os anaques lá, tinham os gigantes que habitavam naquela terra. Olha só, tinha os amalequitas, os amorreus, os heteus, os hetitas, muitos outros povos ali habitavam, e eram povos inimigos de Israel. E esses 10 espias viram esses povos como barreiras, viram como dificuldades. E sabe por quê? Porque eles não olharam para Deus. Eles estavam olhando para as dificuldades. O pensamento deles não estava em Deus. Isso acontece muitas vezes comigo e com você. Às vezes não olhamos para Deus. Olhamos para os nossos problemas, olhamos para as nossas dificuldades, olhamos para as nossas lutas que, ao nosso ver, parecem impossíveis de vencer, e não olhamos para Deus. Eles não confiaram totalmente em Deus, eles esqueceram que Deus estava com eles. Irmãos, eles ali tomaram uma atitude tão ruim, porque esqueceram que eles foram libertos do Egito, esqueceram disso, né? Esqueceram que no percurso até Cádiz, Deus fez grandes milagres na vida deles. Esqueceram do Mar Vermelho, esqueceram de muitas outras maravilhas que Deus operou no meio do povo. E às vezes eu e você agimos da mesma maneira. A gente esquece daquilo que Deus já fez na nossa vida. E um probleminha, seja qual for que surge, às vezes basta para a gente querer desistir, para a gente ficar aborrecido, ficar tristes,
esquecemos daquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Se você olhar um pouquinho só, não vá muito longe, um pouquinho só para trás, você vai ver que Deus já fez maravilhas em sua vida. Você estar hoje aqui, nesta tarde, já é uma grande bênção de Deus na sua vida. Eu costumo dizer muito isso para as pessoas. As pessoas perguntam às vezes: e aí, Marcos, está tudo bem? Eu falei: está tudo bem, estou respirando. Está ótimo. Mas às vezes a gente esquece aquilo que Deus fez por nós. Às vezes a gente esquece das grandes maravilhas que Deus operou em nosso meio. Aí você pode estar pensando: mas o que Deus fez em mim? Simples assim. Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz por você e te garantir vida eterna. Simples. É coisa melhor que isso. Amados, Caleb, ele não pensava igual aqueles 10 espias. Não. Caleb fez o povo se calar, porque o povo murmurava contra Moisés. Caleb disse no verso 30, subamos animosamente e tomemos posse dela. Meus queridos, esse é um conselho maravilhoso para viver sem medo de ser feliz. Irmãos, mesmo com problemas, mesmo com dificuldades, olha, você pode ter essa certeza, sobe animosamente, sobe com ânimo, sobe com certeza, e você vai ter vitória em nome de Jesus. Mesmo se tem as dificuldades, sobe com ânimo. Mas os 10 não fizeram caso do que Caleb disse, aí no versos 31 a 33, né? Eles disseram: olha, nós éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim como aos olhos deles. Meus queridos, para os 10, já tinham perdido a batalha. Mesmo antes de começar. Mesmo antes de ir para a guerra. Sabe por quê? Porque eles pensavam o seguinte: olha, nós vamos lutar sozinhos. Como é que nós vamos vencer esses gigantes? O povo então se revolta. Aí o povo: olha, vamos voltar para o Egito. Olha, 400 anos com escravos, como escravos, não foi nada, vamos voltar para lá. Mesmo assim, queriam voltar para a escravidão. Queriam voltar para aquela vida novamente. Esqueceram de Deus. Queriam fugir de Deus. Amados, nós não somos diferentes. Quantas vezes nós queremos voltar à velha criatura? Quantas vezes nós viramos as costas para Deus, fugindo dele? Fugimos para longe, queremos abaixar cada vez mais, né? Como Jonas, ele fez isso por 5 vezes. Jonas desceu, tentando fugir. Fugimos para onde pensamos que Deus não está. Fugimos da igreja, fugimos dos amigos, de tudo, de todos, mas na verdade nós estamos tentando fugir de Deus. Muitas vezes não admitimos o nosso erro, falta coragem para voltar atrás. E Deus, amados, Ele espera por nós todos os instantes. Deus, Ele sempre está pronto para nos perdoar. Josué e Caleb, eles ficaram firmes em Deus e fiéis a Ele, confiando nas suas promessas, na sua misericórdia, no seu poder. Deus era a fortaleza, Deus era o socorro bem presente, a salvação para eles. Deus era, irmãos, a segurança para herdar a terra, essa terra que manava leite e mel. E a Bíblia diz que nenhum desses homens, né, que saíram lá do Egito, entraram na terra de Canaã, a não ser Caleb e Josué. Olha só, aqueles que saíram do Egito somente Josué e Caleb entraram em Canaã. Não deveríamos, irmãos, querer fazer as coisas por nós mesmos, achando que o que estamos fazendo é o melhor. Precisamos cada dia mais olhar para Cristo, ser corajoso,
ter essa certeza, olha, com Cristo eu serei mais do que vencedor. Com Cristo vai surgir lutas. A Bíblia não nos engana em nenhum momento. A Bíblia nos deixa bem claro, olha, no mundo teremos aflições. Amém. A gente passa por elas. A gente passa por lutas. Mas só que nosso lugar não é aqui não, irmãos. Nosso lugar não é nessa terra. Não é. A gente passa por lutas, por momentos tão difíceis. E às vezes a gente quer fazer coisas, né? Olha, eu quero fazer do meu jeito, da minha maneira. E não quer deixar Deus atuar. A gente faz que nem Abraão, né? Abraão, ele quis ajudar Deus, ele teve um filho com a serva. E olha, quantos problemas trouxe até hoje. Por Abraão ter feito aquilo. O problema é grave, até hoje. É nos nossos dias. E Deus faz por nós, irmãos, é sempre a melhor escolha. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer a vontade dEle na sua vida. Não pense nas coisas do passado para as cobiçar. Por vezes, talvez tenhamos essa tentação como o povo ali, né? Eles, olha, vamos olhar para o Egito, né? O povo ficava nessa aí, irmão, não fique olhando para trás. Não fique olhando para o passado. Não é bom olhar os olhos, voltar os olhos para as coisas ruins do passado. Não é bom. Vamos olhar, irmãos, para as coisas que estão à frente. E às vezes a gente olha para as coisas do passado e a gente se afasta de Deus. Olhe para Cristo. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Olhe para Ele. Não fique pensando nos gigantes que surgem em sua vida, que parecem intransponíveis. Às vezes temos gigantes na nossa vida, e gigantes de várias maneiras. Os nossos problemas, trabalho, casa, escola, faculdade, problemas diversos que surgem, né? E a gente às vezes quer olhar para eles somente. Não olhe para isso, mas tenha certeza de uma coisa: com Deus é possível transpô-los, com Deus é possível ultrapassá-los, com Deus, irmãos, é possível você destruir todas as suas dificuldades em nome de Jesus. Olha para isso, sem medo de ser feliz. Olha para aquilo que Deus pode fazer de melhor na sua vida. Olha para isso, né? Não olha ali, irmãos, os 10 espias, eles foram tão pessimistas que viram os filhos de Anak como barreiras impossíveis de ultrapassar. Não vai dar não. Como é que eu vou fazer esse negócio? Como é que eu vou conseguir? Não vai ser possível, né? Irmãos, eles já estavam vencidos antes de começar a lutar. Olha que coisa. Já vencidos. Eu e você não podemos ser assim, não. Não podemos nos achar que, olha, eu já perdi a luta, eu já perdi a guerra. Não. Continua confiando no Senhor. Continua. Nós não podemos deixar, irmãos, isso acontecer em nossa vida. Temos que combater os problemas, enfrentá-los e não nos derrotarmos a nós mesmos. Não se sinta um derrotado. A nossa história, irmãos, felizmente, né? Ela não termina aqui. Não. A sua história não termina aqui. Ela mostra, irmãos, aqui para nós, 2 homens que continuaram firmes em Deus. As dificuldades são difíceis para vencer. As lutas estão terríveis. Por vezes sim. Por vezes a gente enfrenta problemas que parece que não vai ter solução. Por vezes a luta é terrível. Mas com Deus, meus queridos, que é o Deus do impossível, porque para Deus tudo é possível. Com Ele nós alcançamos vitória. Com Ele nós alcançamos bênção. Com Ele nós alcançamos paz. Com Deus, irmãos, 2 homens
conseguiram vencer. E eu digo para você também nessa tarde, com Deus você também será um vencedor. O nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele é sempre Deus. E a gente louva às vezes, aí se Deus fizer, Ele é Deus, se Deus não fizer, continua sendo Deus, seja feita a vontade dEle na nossa vida, irmãos. Eu costumo dizer, ninguém me garante que eu saio daqui vivo, mas uma coisa eu sei, se eu morrer, eu quero estar com Cristo. Então não importa a luta que eu passo, não importa as enfermidades, não importa as dificuldades, o que importa é estar com Cristo e ter essa certeza que Ele vai voltar para me buscar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, irmãos, eu posso viver sem medo de ser feliz, porque eu volto a dizer, meu lugar não é aqui. Existem duas perspectivas de vida, duas coisas mediante aos acontecimentos, né? 10 espiões, pessimistas. Eles diziam, olha, a terra é boa. Olha o fruto dela, olha o cacho de uva, olha o tamanho das frutas. Mas, se não fosse esse mas, né? Mas tem gigantes. Mas lá tem povo que é contra a gente. Pessimista é assim. É bom, mas é um problema sério, né? Agora, os dois espiões otimistas, eles diziam também, olha, existem sim certos problemas, existem, mas com Cristo, com Deus nós vamos vencer. Olha a grande diferença. Eu sou ciente dos problemas que eu passo, eu sou ciente das minhas lutas, eu sou ciente das minhas dores, mas com Deus eu posso ultrapassá-los e ser vencedor. Irmãos, simples assim. Simples. Porque essas duas posições? Porque os últimos, eles confiaram em Deus, somente isso. Os dois confiaram em Deus. Então, irmãos, nós temos que confiar em Deus sem medo de ser feliz. Confia nele. Acredite mais em Deus, né? Pessoas pessimistas que dizem, olha, a vida é boa, mas tem muitos problemas, tem muitas dificuldades. Agora tem aquelas pessoas que têm uma visão otimista da vida. Existem certos problemas, é muito certo, mas a vida ela não é só de rosas. Não é só de flores, mas ela é maravilhosa. Sabe por quê? Porque Deus está comigo. Eu digo isso para você com toda certeza, a minha vida é maravilhosa. E a sua é? A sua vida é maravilhosa, meu irmão? Eu posso ouvir um amém? Amém, irmãos? Oh, meu amado, a sua vida é maravilhosa, meu amado, porque Cristo está contigo, aleluia. Você tem alguém aí muito importante na sua vida que é o Espírito Santo de Deus. A tua vida é maravilhosa, meu amado. É linda demais. É muito linda, né? A nossa vida, irmãos, ela pode ser mais ou menos feliz dependendo da maneira como a gente encara ela. Como é que você tem encarado a sua vida? Eu volto a dizer para você, não tenha medo de ser feliz. Apesar das coisas, por muitas vezes, menos boas que nos acontecem, deveríamos olhar de maneira positiva a vida. Como cristãos que somos, deveríamos seguir o exemplo desses dois homens de Deus. Olhar para eles. O seu otimismo, face à situação, né? Aparentemente desesperada, ali realmente, olha, vai ser difícil. Só que as suas promessas estavam em Deus, na fidelidade de Deus, na promessa do Senhor. Precisamos hoje, amados, de homens e mulheres como Josué e Caleb, que fiquem fiéis a Deus no meio das circunstâncias diversas. Homens e mulheres que não deixam se influenciar pelo mal, né? Não deixam se influenciar por este mundo terrível, esse mundo pecaminoso. São homens e mulheres, irmãos, que querem o bem-estar do povo de Deus. Queremos nós seguir o exemplo
desses dois homens? Você quer seguir o exemplo de Josué e Caleb? Faça isso. Mais tarde, esse mesmo Josué, quase no fim da sua vida, ele escreveu lá em Josué 24, versículo 15: mas, se vos parece mal o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa as lutas, não importa as barreiras. Talvez você possa estar pensando, mas ainda tem alguém da minha família que precisa ser salvo. Continua firme, meu irmão. Continua confiante. E você poderá dizer igual a Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que possamos aprender com Josué e Caleb, ter essa vida de otimismo. Não olhe para os gigantes, para os problemas que surgem diante de nós. Olhe para Deus. Segura nele. Se apegue ao Senhor. Não somos irracionais, mas não, a gente sabe muito bem que temos problemas. Sabemos muito bem que a gente passa por lutas no dia a dia, mas nós confiamos num Deus que nos garante vitória. Aleluia. Nós confiamos nele. Ser otimista é uma atitude de coragem. Que possamos, irmãos, colocar em prática a experiência de Josué e Caleb. Coloque em prática isso. Escolher como eles. O melhor é servir a Deus. Faça isso, né? E você fazendo isso, pode ter certeza, você vai herdar a terra prometida. Sim. Né? Dessa feita, não é a terrestre, né? Como eles lá herdaram a Canaã terrestre. Não, irmãos, mas eu e você possamos herdar a celestial. Que a gente possa herdar ela, né? Essa terra que Deus preparou para mim e para você, sem medo de ser feliz. Não haverá choro, lá não haverá mais tristeza, lá não haverá mais luta, lá não haverá mais morte, não haverá mais nada disso. Deus nos preparou algo muito melhor. E nada, irmãos, nada pode impedir o poder de Deus. Creia nisso. Nada pode impedir o poder do Senhor na tua vida. Confia nele, meu amado. Confia no poder do Senhor e você pode ter essa certeza, você será feliz. Viva os dias da sua vida sem medo de ser feliz, confiando no poder de Deus. Vamos colocar em pé. Eu sei que muitas vezes enfrentamos problemas e para nós, no nosso olhar, na nossa visão, parece impossível. Eu gostaria de orar com você, pois nós estaremos louvando a Deus. No final estaremos finalizando e confiando que Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós. Você pode orar comigo? Pai querido, santo, santo é o teu nome. Tu és Deus de poder, Tu és Deus de milagre, Tu és Deus que atua na vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós, olha para nós, ó Deus, tira de nós, Senhor, essa falta de fé, essa falta de certeza, ó Pai, mas, ó Deus, cremos que Tu tens o melhor para cada um de nós. Oh Senhor, ouve o nosso clamor, derrama a Tua graça, derrama o Teu poder sobre a Tua igreja. Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós precisamos de Ti, ó Deus, e por isso que nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar. Seja feita a Tua vontade, Senhor, que nós possamos ser corajosos, ó Deus, para vencer todas as nossas lutas, em o nome de Jesus, para a honra e glória de Deus, o nosso Pai.